Glória a Deus. Ontem eu estava buscando em Deus uma palavra do céu para trazer para o teu coração. Nós tivemos um culto de Santa Ceia domingo passado, domingo de ceia abençoado. Nós ouvimos a palavra de Deus e foi impactante o que Deus fez. Nós passamos por uma semana de oração, uma semana abençoada pela madrugada. Das 5 às 6 nós estivemos orando, buscando a face de Deus, e Deus falou conosco ao longo dessa semana, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. E aí eu mandei uma mensagem para o pastor Thiago de tarde, e falei, viu, vou escrever aqui, já que você não pode falar, você escreve aí também. E aí eu falei, eu vou pregar, mas ainda não tenho uma certeza de Deus a respeito da mensagem. E fiquei ali, falei, vou esperar, vou orar mais um pouquinho. E a gente tentou trocar umas ideias para ver se eu tinha uma inspiração de Deus ali a respeito da mensagem. Escrevi metade de uma ministração que vai ficar para a próxima. E daí Deus falou comigo, usou minha esposa, e ela falou, amor, nós tivemos um culto de ceia, um domingo de ceia poderoso. Eu acho que esse é um domingo onde nós precisamos aproveitar dessa esperança da cruz, para trazer esperança, para falar algo que fortaleça a nossa fé, que nos faça ter um impacto em Deus, para que nós possamos ser cheios de esperança daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas no futuro. Nós estamos vivendo a iminência da volta de Cristo e nós precisamos entender a urgência da última hora, saber da esperança que nós temos em Cristo. E nessa manhã eu quero falar a respeito disso. Quem sabe você chegou aqui sentindo que você é invisível. Por diversas situações você tem passado nos dias de hoje, quando parece que ninguém tem olhado para você, que ninguém tem te valorizado, que ninguém acredita no seu potencial. E hoje eu quero falar sobre essa esperança de um Deus que tem uma especialidade, que é mudar a minha história, mudar a tua história. Então eu quero falar hoje daquele que está esquecido, mas que vai viver um propósito de Deus. De esquecido ao propósito, ao planejamento, ao sonho de Deus para a minha vida e a tua vida. E eu quero falar um pouquinho a respeito da vida de Davi. Davi era um cara que ficava esquecido. Ele era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do pai. E essa era uma função naquele tempo que ela era muito desprezada. Aquele que era o menor da casa, aquele que não tinha muito valor, aquele que aos olhos do homem era esquecido, talvez abandonado, que muitos olhavam e parecia que ele era invisível, era escolhido para essa função. E Davi, de esquecido, lá no meio das ovelhas do pai, vai ser ungido rei da nação de Israel, para cumprir o propósito de Deus na vida dele. E hoje é o que Deus vai fazer comigo e com você. Você não veio aqui à toa, você não veio aqui pensando em ouvir só mais uma palavra, como o Felipe falou aqui. Você vai dar um tique na sua agenda e dizer, bom, domingo eu fui até o culto, eu fui até a igreja. Não, você veio aqui nessa manhã porque Deus vai ungir a tua cabeça, Deus vai ungir a tua vida e vai tirar você do anonimato, do esquecimento, da posição de invisibilidade, e vai fazer você entrar no propósito que Ele estabeleceu para a tua vida, vai te fazer viver o propósito que Ele estabeleceu para você. Você vai sonhar, você vai viver os sonhos que Deus sonhou para você. E essa é a manhã que Deus te trouxe aqui para marcar a tua história, para mudar a tua vida. Ainda que os olhos humanos não te vejam, ainda que o mundo te ignore, que a tua família te ignore, ainda que você pareça invisível aonde você está inserido, eu quero dizer para você que Deus já está te olhando, Deus já está te vendo e está dando ordem aos anjos dos céus para ungir a tua cabeça nessa manhã, para te dizer, você vai viver o propósito que eu estabeleci para você. Amém? Glória a Deus. Umas semanas atrás o pastor Michel Simplício veio aqui e ele falou algo que mexeu muito com o meu coração e que me inspirou em Deus para montar parte dessa mensagem. E ele falou assim: quando Deus faz uma promessa para você, ainda que os teus olhos não consigam enxergar e perceber,
no que Deus falou a teu respeito agora, é porque Ele já te viu lá na frente, e Ele sabe que você vai chegar nesse lugar de viver a promessa de Deus. E com Davi foi da mesma forma. Quando ninguém acreditava, os irmãos eram mais velhos, eram mais fortes, eram guerreiros, e quando olhava-se para a casa de Jessé, dizia assim: não, se tem alguém aqui que vai ser ungido rei, deve ser Eliabe. Eliabe é o mais velho, é o mais forte, tem vitalidade, guerreiro, corajoso. E talvez olhavam para Davi, ou nem olhavam para ele, porque ele estava escondido no meio das ovelhas. Mas Deus tira ele da onde ele estava escondido, esquecido no anonimato, e coloca ele para viver o propósito que Deus tinha para a vida dele. Então você que está na tua Bíblia aí, quero que você abra comigo em 1 Samuel, capítulo 16, eu vou ler do 1 até o 13. Davi era esquecido pelos olhos dos homens, querido, mas não pelos olhos de Deus. Você está aqui nessa manhã porque os olhos de Deus estão olhando para você. Os olhos de Deus estão sobre a tua vida. Você não foi esquecido. Você vai sair daqui nessa manhã com a certeza de que Deus tem um propósito e uma promessa para a tua vida. E a partir de hoje você vai viver o propósito e a promessa de Deus para você. Toda tristeza, toda mágoa, todo desânimo, toda vontade de desistir, de desanimar, de voltar para trás, o Senhor vai colocar por terra hoje, em nome de Jesus, porque Deus vê o que ninguém vê, querido. Deus vê a tua fidelidade nas pequenas coisas, assim como foi com Davi. Deus vai usar o ordinário dos teus dias para transformar em extraordinário na tua vida, em nome de Jesus. Vou ler até o 13, tá? O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul, que era rei de Israel nesse tempo? Deus vai dizer para Samuel: eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o teu jarro, o teu chifre com óleo e vai para Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. E aí Samuel se preocupa e diz assim: porém disse Samuel, como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. E o Senhor dá uma estratégia e diz a ele: leva um novilho com você e diga que você foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. E Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram tremendo de medo. Encontraram-se com ele e perguntaram: você vem em paz? Samuel respondeu: sim, eu venho em paz. Eu vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. E o Senhor contudo disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele porém disse: o Senhor também não escolheu esse. Em seguida Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse: tão pouco foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levantou a Samuel 7 dos seus filhos, levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tenho um, caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: traga-o aqui. Nós não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi,
Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Aleluia. Que eu seja um instrumento nas mãos de Deus nessa manhã e que tudo que for falado aqui seja falado pelo próprio Espírito de Deus. Quem sabe você chegou aqui nessa manhã vivendo nesse anonimato, onde as pessoas não te valorizam mais, onde as pessoas te esconderam, onde as pessoas te esqueceram. Quem sabe você chegou aqui sem reconhecer o seu próprio valor. Quem sabe você chegou aqui sem acreditar em você mesmo. Essa mensagem é para você. À medida que essa mensagem falou ao meu coração, ela vai falar com você nessa manhã. Hoje nós vamos descobrir juntos como passar do esquecimento ao propósito de Deus. Hoje você vai sair desse lugar confiando de que Deus tem um propósito, uma promessa na tua vida, e que você não está aqui à toa. E o primeiro ponto que eu quero destacar nessa manhã é justamente a respeito de Davi, o esquecido. E Samuel vai trazer uma advertência. Deus vai trazer uma advertência a Samuel. Samuel era um profeta, era um homem de Deus. Tinha recebido uma direção de Deus e disse: olha, vai lá, chega diante de Jessé, você vai ungir um dos filhos dele rei. E Samuel, no primeiro momento, tem temor no coração e disse: se Saul descobrir que eu vou lá, vou ungir um rei, sendo que ele ainda está vivo, sendo que ele tem filhos, e que teoricamente a descendência deveria ocupar o lugar do pai, ele vai me matar. E aí o fato de ser homem de Deus não quer dizer nada. Saul não está nem aí, que eu sou profeta, Saul vai me matar. E Deus dá uma estratégia para Samuel e diz: olha, vai, leva um novilho e diga que você vai sacrificar em meu favor, você vai sacrificar para mim. E Samuel, mesmo sendo homem de Deus, com temor, obedece a ordem de Deus. E quando nós obedecemos, nós vimos ao longo dessa semana, na semana de oração, que quando nós obedecemos, nós avançamos. E Samuel avança em obediência, chega lá e olha com os olhos do homem de Deus, mas olha com olhos naturais e diz: nossa, esse é o primeiro filho, com certeza é o mais velho, corajoso, forte, Eliabe, eu acho que é esse quem vai ser ungido rei. Resolvi o meu negócio, eu vou embora rapidinho. Saul não vai nem saber que eu cheguei aqui. Dá uma viajada comigo aí, tá? Saul não vai nem saber que eu estive aqui. Vou ungir isso aqui, rapidão, vou embora. E aí Deus fala para Samuel: viu? Calma aí, porque eu não estou vendo como você vê. Onde é que está teu coração nessa manhã? Eu não estou vendo onde está o teu coração, não estou vendo o que você tem passado, mas o Deus que eu creio, Ele está nesse lugar. Ele esquadrinha o teu coração, os teus sentimentos, as tuas emoções, os teus pensamentos, a tua razão. E quem sabe na tua razão está dizendo: eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais para onde ir, eu estou esquecido, abandonado, eu estou invisível, ninguém me enxerga, as pessoas estão chegando na igreja depois de mim, e elas estão sendo colocadas para trabalhar, para servir, e eu que estou aqui sentado nunca fui chamado para fazer nada. Eu não sei aonde está teu coração nessa manhã, mas Deus sabe aonde você está. Deus conhece o teu coração. Então essa é a manhã de nós sairmos daqui com o coração confiando no Senhor, demonstrando a nossa fidelidade. Eu quero dizer para você que são nas pequenas coisas, nas pequenas ações e tarefas diárias, que Deus vai encontrar fidelidade no meu coração e no teu coração. Foi assim que aconteceu com Davi. Davi poderia se frustrar e ir embora, porque ele era esquecido, abandonado. Ele não podia ir para a guerra, o pai protegia. Mas Davi se mantinha fiel nas suas pequenas tarefas. Davi era o mais jovem da sua família, cuidando das ovelhas, não tinha destaque nenhum para aquela sociedade, não tinha destaque social nenhum, não aparecia. Ah, mas eu quero servir. Mas olha, eu só vou servir se for para ficar aqui na frente. Porque daí todo mundo fica me olhando, todo mundo vai me ver. Eu só vou servir se eu puder
Se não for com o microfone, eu não quero. Tem que ficar muito tempo de pé, né? Mas se for para ficar lá na frente, eu fico bem. Davi não tinha nenhum destaque para aquela sociedade. Samuel chega na casa de Jessé para ungir um dos filhos dele como rei. E nem o pai dele não lembra de chamar ele. Fala, vamos consagrar a sua família, você, os seus filhos, e aí nós vamos sacrificar juntos. Eles são consagrados e cadê Davi? Aí vem o filho. Deus fala, não é isso não. Eu não estou preocupado com a aparência. Estou nem aí se ele está na frente servindo, se ele está lá no estacionamento, onde ninguém vê. Porque eu não estou vendo como você vê, Samuel, eu estou vendo como só eu posso ver, é o coração. E o coração de Eliabe não é meu. Mesmo parecendo que ele está pronto, mesmo parecendo que ele é líder, a liderança está dentro dele, faz parte dele, Deus olhava para o coração. É por isso que tem vezes que nós olhamos na igreja as pessoas trabalhando e a gente às vezes fala, não é possível, não me conformo com isso. Sabe por quê? Porque Deus não está olhando como você, Deus está olhando o coração. Ainda que os teus olhos pareçam esquecido, ignorado, os olhos de Deus estão te vendo, os olhos de Deus estão sobre a tua vida, estão vendo o teu coração e estão dizendo, ali tem um filho fiel. Ali tem um coração que está sendo um adorador, um coração que me adora em espírito e em verdade. Aí que Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus não precisa, querido, do meu serviço, do teu serviço. Deus não precisa que a gente fique aqui na frente esperando para trazer a água, para completar a garrafa, o copo. Mas Deus está olhando o coração. Que isso aqui, ó, é só uma ponta do que está sendo visto. Isso aqui, ó, é só uma ponta do que está sendo visto. Até chegar aqui, tem uma caminhada muito longa. Tem uma caminhada escondida, sem destaque, sem posição nenhuma. Porque nós não queremos aparecer. Hoje nós oramos aqui, o Felipe orou. Deus arranca de nós a prepotência, o orgulho, a vaidade, a soberba. Deus, eu não quero isso para a minha vida. Não permita que isso tome conta do meu coração. E Davi estava dizendo lá, olha, eu vou cuidar das ovelhas do meu pai, porque é isso que me foi designado. Mesmo quando os teus irmãos, a tua família, o mundo te ignora, Deus já conhece o teu valor. Você tem valor para o Senhor. Você está aqui porque Deus enxerga valor em você, porque Deus te ama, e o amor de Deus vai transbordar através da tua vida, impactar a vida das pessoas que estão ao teu redor. As pessoas vão ser tocadas pelo amor de Deus na tua vida. Davi foi ungido rei, a unção que estava sobre a vida de Davi, ela foi transbordada para a sua família. E deixa eu falar para você, vai gerar inveja. As pessoas vão de fato querer te esconder, porque elas não entendem o propósito que Deus tem na tua vida, que elas não entendem o porquê Deus te chamou. Ainda que os olhos do homem não estejam te enxergando, os olhos de Deus sempre enxergam aquilo que importa, e o que importa para o Senhor é o teu coração, é o meu coração. É um coração fiel. E o mais importante, ainda que o pastor não esteja te vendo, ainda que o líder do teu GC não esteja te vendo, Deus está olhando para você. Deus vê o que ninguém vê. Deus vê o que o homem não pode ver. Coloca para mim 1 Samuel 17. Eu vou ler o 34 até o 37. Davi, entretanto, disse a Saul: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai.
Quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele, o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Olha a confiança de Davi. Enquanto Davi estava esquecido, escondido lá, cuidando das ovelhas do pai, ele estava sendo treinado, forjado por Deus. O seu caráter estava sendo trabalhado. Por isso que Deus olha para ele e encontra um coração disposto a adorar, um coração fiel, porque nas tarefas diárias ele era fiel. Ele matava leão, matava urso, estava sendo treinado para um dia estar à frente da batalha. E ele foi lá, a história dos contos, essa história de Davi e Golias, que ele vai para levar mantimento para os seus irmãos, e ele fica indignado porque um Deus vivo estava sendo afrontado. E às vezes nós estamos tão invisíveis, nós achamos que nós somos tão invisíveis e ignorados aos olhos do mundo, da nossa liderança, que nós achamos que nós não vamos conseguir vencer e nós não vamos derrubar os gigantes que se levantam, porque nós esquecemos o Deus que nós servimos. Como o povo de Israel aqui nessa história, estavam lá amedrontados, aterrorizados, paralisados, sem saber que Deus poderia vencer a guerra e a batalha em favor deles, derrubando aquele gigante. E aí você, escondido, esquecido, chega aqui nessa manhã dizendo: não, mas o gigante tem 3 metros. Não, mas está morto faz 4 dias. Não, mas é uma multidão e nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Não! Deus é especialista em milagre. Deus é especialista em mudar a história. Não interessa que sofreu 12 anos o fluxo de sangue, quando toca no Senhor, Deus está vendo. E a mulher é curada, depois de gastar todos o seu dinheiro com a medicina e nada acontecer. Aqueles pãezinhos, aqueles peixes são multiplicados e alimenta toda aquela multidão, porque Deus está, é normal no Senhor realizar milagre e mudar a história. Deus está acostumado a fazer além do que nós pedimos ou pensamos, mas segundo o poder que opera em nós, diz a palavra do Senhor. E Davi, você viu quando Davi foi ungido, que diz a palavra de Deus? Davi, quando é ungido, diz que o Espírito Santo de Deus se apodera de Davi. Naquele momento, ainda que ninguém o enxergasse como rei, Deus olhava para ele e falava: aqui está um rei, ungido, cheio do Espírito Santo, que vai ser segundo o meu coração. Agora em diante, ele vai começar a fazer coisas que ninguém imaginava que ele conseguiria fazer. Assim é comigo e com você hoje, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, somos a habitação do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, nos dá capacidade de vencer os gigantes todos os dias. O gigante tem se levantado, ele levantou para cair. Deixa eu falar para você, não interessa que tem 3 metros, que é muito alto, que ele afronta, que ele causa medo, que ele aterroriza. O Espírito Santo dentro de você vai fazer você entender que você serve um Deus vivo, capaz de derrubar gigante, de mudar a história de uma nação, de mudar e trazer vitória para a minha vida e para a tua vida, porque você vai viver o propósito de Deus. E Davi chega lá cheio do Espírito Santo, ungido pelo Senhor, sabendo que viveria o propósito de Deus, ainda que ele não enxergasse coroa, ainda que ele não tivesse trono, que ele não pudesse ser reverenciado como rei. Ele olha um gigante e fala: não é possível, eu sirvo um Deus vivo, eu sirvo o Deus de Israel, Deus verdadeiro. E ele está afrontando não o exército, mas está afrontando Deus vivo. Eu já matei leão, já matei urso, enquanto fazia as coisas que meu pai me mandou fazer, mas em nome do Deus vivo eu vou contra esse gigante. E ele vai diante de Saul, e Saul vai dizer: olha, vai,
E que o Senhor esteja com você. Saul estava na frente de batalha, estava lá, rei, poderoso, no trono, sem reconhecer quem Deus era para o povo de Israel. Ainda que Saul estivesse no trono, ainda que Saul tivesse um cajado de rei, ainda que ele tivesse uma coroa na cabeça, um trono, ele estava numa posição de invisibilidade. Quando ele olhava para aquele gigante, ele dizia: não, nós não temos mais o que fazer. Até que um homem de Deus se levanta, cheio da unção e do poder de Deus, e diz: eu vou contra esse cara aí, eu vou contra esse camarada aí, porque Deus está na minha vida. E eu aprendi a matar leão, agarrar na chuva dele, vencer. Eu trouxe de volta a ovelha, em nome do Deus vivo. Esse gigante não tem poder, esse gigante não vai permanecer de pé. A história conta que Saul tenta dar as suas armaduras para Davi. As armaduras eram mais pesadas do que ele não conseguia se movimentar. Ele tira as armaduras, vai até a beira de um riacho, aonde passa a água, pega umas pedras, deixa meu parênteses aqui para você. Quando as coisas parecem difíceis, quando os gigantes estão se levantando e que você acha que você é invisível, é hora de buscar na água viva. É hora de descer um pouquinho até o riacho, aonde passa a água que vem do trono de Deus. E essa água vai trazer vida, vai te encher de renovo e vai fazer você sair dali em direção ao gigante, cheio do Espírito Santo de Deus. E ele pega aquelas pedras, pega aquele instrumento que ele estava acostumado a usar, e ele volta para o arraial. Deus não escolheu Davi pelo tamanho, nem pela aparência, mas pelo coração fiel que Davi tinha. Deus está lá no trono, está te olhando, e Ele não está te olhando e te vendo como eu vejo, como os nossos pastores nos veem, como o teu líder te vê. Deus está olhando para você e está vendo um coração fiel, um coração disposto a viver o sobrenatural de Deus. E é por isso que Deus tem te colocado diante de situações difíceis. É por isso que Deus tem te permitido viver diante de alguns gigantes, onde você acredita que você não vai vencer, que você não vai transpor, que você não vai passar, que o muro não vai ser derrubado. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que você está sendo separado por Deus para viver o milagre e o extraordinário de Deus na tua vida. Você vai sair daqui hoje passando por cima de gigante, metendo o pé no muro e derrubando aquilo que tem se levantado contra você, porque o inferno não vai prevalecer. Jesus já venceu a morte quando entregou a sua vida naquela cruz, em meu favor e em teu favor. E aí Davi volta. Prepara a sua funda, coloca a sua pedra, e no nome do Deus vivo, do Deus de Israel, Davi precisa de uma única pedra para derrubar aquele gigante. Ei, não tem gigante de 3 metros, não tem escassez que não vai ter como alimentar uma multidão, não tem morte que vai te fazer parar, ainda que esteja 4 dias. Senhor, está fedendo, é melhor não abrir, o Senhor devia ter chego antes. Tira a pedra, Lázaro vem para fora, desata os pés dele, porque eu cheguei e a história está sendo mudada, a história está sendo alterada. Eu estou aqui, não tem gigante que permanece de pé, não tem enfermidade que não vai ser curada, não tem demônio que possa se levantar para tirar o teu sono, para tirar a tua paz, para tornar você invisível. Você é enxergado, visto pelos olhos do Deus Altíssimo, do Deus vivo. É a hora de entender isso. Eu quero encorajar você nessa manhã a viver uma vida cheia do Espírito Santo, porque um cristão cheio do Espírito Santo, um filho de Deus cheio do Espírito Santo, não tem porta fechada, não tem barreira, não tem nada que te faça tropeçar, cair. Você vai olhar, vai ver o gigante e vai dizer: peraí que eu tenho uma pedra aqui. E não é pela minha pedra, mas é pela presença de Deus na minha vida.
espera aí. Eu vou chamar o pastor para orar. Não vou chamar não. Você precisa do quê? Eu não estou dormindo. Eu tenho um pensamento ruim. Eu tenho um pensamento suicida. Peraí que eu vou orar por você. Eu tenho uma pedra guardada. Essa pedra é para você. Eu vou orar por você. Deus vai mudar a tua história. Deus vai usar a minha vida. Porque eu tenho andado debaixo de fidelidade. Eu tenho andado com o coração disposto, disponível pelo Senhor, para o Senhor, para viver o propósito que o Senhor tem para a minha vida, para a tua vida. Então eu vou orar porque eu tenho uma pedra. Deus vai dar um basta nessa situação. Deus vai mudar a tua história. Deus vai trazer cura. Deus vai trazer libertação. O gigante vai cair. A enfermidade vai embora. A multidão vai ser alimentada. A escassez acabou e vai ter fartura na tua casa. Porque Deus está aqui, está te olhando. Deus está te vendo. Não como vê o homem, não como você se enxerga, mas a partir da perspectiva do céu. E o céu está dizendo: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, diz o Senhor. É hora de entender que nós somos filhos de Deus. Deixa eu falar para você que não basta para Deus só ver você. Deus valoriza a tua fidelidade nas pequenas coisas, nas pequenas tarefas. Deus valorizou cada passo de Davi escondido lá no meio das ovelhas do pai. Deus valorizou cada vez que ele se dispôs a salvar uma ovelha, a matar um urso, a matar um leão escondido sozinho. Deus valorizou cada uma dessas pequenas coisas. E na hora que Davi precisava se levantar em favor de uma nação, Deus olha a fidelidade de Davi e diz: agora eu vou ser fiel com você. Vou fazer algo através da tua vida que vai trazer vitória para uma nação. Eu vou fazer algo através da tua vida que vai trazer vitória na tua casa. Eu vou fazer algo na tua vida que vai trazer vitória para a tua família. Sabe, o teu marido, aquele que está lá fora, que não entra, que não quer vir com você, que critica a tua vinda para a igreja, que fala que você é maluca, que você é doida, que você é fanática. É esse homem que Deus vai mudar através da tua vida, daquilo que Deus vai fazer em você. Aquele teu filho que está enfiado nas drogas, que está perdido, que parece invisível aos olhos do homem. Deus manda te dizer que Ele está olhando, Ele está vendo, e a tua fidelidade nas pequenas coisas vai arrancar o teu filho das drogas, vai tirar ele do lamaçal, vai trazer libertação para a tua casa, para a tua família, para a tua vida, em nome de Jesus. Porque para Deus não basta só olhar. Mas Deus não está me vendo, ninguém me enxerga, nada acontece. Para Deus não basta ficar só olhando. Deus dá uma olhada, encontra a fidelidade e muda a tua história. Deus não cruza os braços. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar, para terminar a obra na tua vida, na tua casa, na tua família. E é esse Deus que está aqui nessa manhã. Deus está aqui, querido. Deus quer mudar a tua história. Deus quer transformar o teu choro em alegria, a tristeza em felicidade. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, ainda que a tristeza chegue, a tristeza vai ter que se alegrar, porque Deus é alegria, Deus é amor. Quando Deus está na nossa vida, não tem tristeza que permaneça, que perdure. A gente às vezes fica até meio cabisbaixo, a gente até fica meio triste, meio desacorçoado, mas logo a gente recebe uma palavra de ânimo de Deus. A gente lembra que Jesus morreu na cruz em meu favor, em teu favor, para nos trazer esperança, esperança de viver o propósito, o projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida. E a tristeza vai embora, a tristeza tem que se alegrar, porque Deus vai mudar a tua história. Deus muda o nosso coração. E quando Deus faz, querido, tudo ao redor é transformado. Todo mundo à tua volta percebe que Deus está mudando você. As pessoas que você andava, elas já não querem mais você junto, porque você já não faz mais parte daquele ciclo de amizade. Porque as pessoas olham para você e dizem: não, você não faz mais isso, você não faz mais aquilo, então você não é mais bem-vindo. Mas você é bem-vindo no reino dos céus. E a mudança que Jesus está fazendo na tua vida vai impactar aqueles que estão à tua volta. Pode ter certeza que esses que te excluíram vão ser os primeiros a te procurar. Quando der uma apertada, eles vão
vão dizer: olha, eu sei que você é um pouco diferente, eu sei que tem alguma coisa em você que é diferente do que está em mim, eu sei que você tem uma energia que é tão diferente. Na hora você vai dizer: não é energia, isso aqui é poder do Espírito Santo de Deus na minha vida, e é por isso que eu sou diferente. Mas agora fala, qual é a tua dor, qual é o teu gigante? Eu tenho uma pedra para você, eu vou orar com você, ainda que você tenha me excluído, que você tenha me afastado, eu estou aqui de braços abertos, eu quero orar por você. Aleluia! É como uma gravidez. Nós estamos gerando um milagre, nós estamos gerando uma promessa, nós estamos gerando um propósito de Deus na nossa vida. O que acontece com a mulher que está grávida? O que acontece com a mulher que está grávida? Alguém se arrisca? Sim ou não? Estão aí? Não cresce a barriga da mulher que está grávida? Quando começa a crescer a barriga da mulher, as pessoas em volta começam a olhar e falar: nossa, que coisa linda. Mulher grávida fica linda. Me engravidou, cresceu a barriga, linda. Essa transformação começa a gerar um impacto naqueles que estão à sua volta. E assim é comigo e com você, quando nós estamos gerando um propósito e um projeto de Deus dentro de nós, para viver um milagre que Deus já preparou, já prometeu, já te viu lá na frente, nós começamos a ser percebidos de forma diferente. As pessoas olham e falam: você tem alguma coisa diferente, você está começando a ficar lindo, eu preciso abrir a minha vida para você. As pessoas não te conhecem, mas elas sentam do teu lado e dizem assim: olha, estou passando por uma luta, por uma dificuldade, eu estou aqui porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo tal coisa, o que você tem para me dizer? As pessoas olham para você e elas percebem que a tua barriga cresceu, que tem alguma coisa diferente, que vai trazer impacto para quem está ao teu lado, e você começa a aproveitar desse milagre gerando dentro de você, para trazer vida para quem está fora, para trazer vida que está dentro de você, para quem está morrendo do lado de fora, aquele que chegou desesperado, que estava morrendo, olha para você e está vendo vida, e você começa a ministrar a vida de Deus dentro de você, para quem está perto de você, e começa a mudar o ambiente, começa a transformar a atmosfera. É por isso que as pessoas olham para você e dizem: nossa, você tem alguma coisa diferente, eu me sinto tão bem quando eu falo com você, você tem uns conselhos tão bons. E às vezes nós aqui, homens de Deus como Samuel, sendo usados por Deus para trazer vida onde nós estamos, aí você olha e fala: cara, não aguento mais, cara. Esse cara é um pequeno, cara. Toda a vida eu chego no serviço, esse cara vem me falar dos problemas dele, não aguento mais esse cara reclamando na minha orelha. Aí você olha para você e fala: nossa, acho que eu devo estar invisível. E você não consegue entender o chamado e o propósito que Deus tem para a tua vida. E aí você fica murmurando, reclamando com Deus, dizendo: Deus, o Senhor não está me vendo. Eu quero tanto que o Senhor me use, mas eu não estou na escala. Eu queria tanto que o Senhor me usasse, mas eu nem fui chamado para ficar lá na recepção. Eu queria tanto que o Senhor falasse comigo, que o Senhor me usasse para trazer vida, mas dessa vez alguém encheu a garrafa do pastor, não fui eu. E você fica se colocando numa posição de invisibilidade, de esquecimento, e você não está vendo que Deus está te usando no dia a dia para moldar o teu caráter, para forjar você, para você chegar na batalha e vencer. É a hora de vencer as batalhas. É a hora de sair do esquecimento para viver o propósito de Deus. Eita Deus! Deus está vendo a tua fidelidade. Deus quer ungir você nessa manhã. Ungir com autoridade para você lutar contra o gigante. Ungir você com sabedoria para você trazer uma resposta, uma palavra de ânimo. Mas Deus, por que falam isso? E você esquece que Deus está trabalhando, que Deus vai te usar onde você está. Não precisa ser só na igreja, aqui na igreja é fácil. Eu pregar para vocês é fácil, vocês conhecem a Bíblia. Vocês conhecem a Bíblia mais do que eu. Vocês conhecem a história melhor do que eu. É fácil falar das coisas de Deus aqui. E aí quando Deus quer usar a gente lá fora, a gente fala: nossa, que dificuldade. Ah, não quero. Eu quero ser líder de GC, quero ser líder. Vou abrir minha casa. Mas aí a fidelidade nas pequenas coisas. Tem um colega de trabalho que precisa de uma palavra de vida que está dentro de você.
mover. E você fica murmurando. E eu brinco. Murmurou, dá mais uma voltinha. Viu o povo do deserto? Murmurava, fica mais um ano. Alguns estudiosos dizem que é 40 dias o trajeto, outros dizem que é um pouco mais, às vezes talvez um pouco menos, mas eles ficaram 40 anos no deserto. Murmura, dá mais uma voltinha, fica mais um ano. Murmura de novo, dá mais uma voltinha, vai ficar mais um ano aí para tirar. Nós temos que parar com isso, que reclamar e começar a viver o propósito de Deus. Ah, mas eu estou esquecido, não tenho destaque social, não faço nada. Davi estava escondido, esquecido. Vamos consagrar para sacrificar? Vamos. Está tudo aqui, meus filhos. Tá, quase todos têm um caçula lá, o menorzinho de todos. É meio diferente dos outros, ele é ruivo, franzino. Pode chamar ele, ninguém vai sentar na mesa quando ele não chegar. Deixa eu falar para você que nessa manhã Deus te trouxe aqui para você sentar na mesa, para dizer para você que você não é esquecida, para dizer para você que as suas dificuldades e o que você está passando, essa tempestade, Deus vai dar um fim nessa manhã, vai mandar para longe para que você possa viver o propósito de Deus na tua vida. Deus não está aqui só para ficar te olhando, Deus está aqui para mudar a tua história. Você não veio aqui à toa nessa manhã. Permaneça fiel nas pequenas coisas. Nós lemos 1 Samuel 16, 11 e 12 vai dizer: esses são todos os teus filhos. E depois de Jessé fala: tem um caçula lá, manda chamar ele. Davi tinha desafios diários como eu e você. Ele enfrentava desafios todos os dias. Ele cuidava do rebanho, ele protegia as ovelhas do pai. Mas cada uma dessas tarefas fortalecia a sua coragem. Mesmo os olhos do profeta olhando para ele, não enxergando nele um guerreiro, um homem corajoso, que a liderança repousava sobre ele. Deus estava olhando para o coração de Davi, dizendo: esse cara tem um coração segundo a minha vontade. Esse tem sido fiel, mantido o seu coração fiel. E é ele que eu vou ungir ele. É ele que vai viver o propósito que eu tenho para essa família. É ele que vai mudar a história de uma nação. É ele que vai trazer vitória para a nação de Israel, para o povo de Deus. Deus está vendo a minha fidelidade, a tua fidelidade. Quando Deus te prometeu algo, Ele já viu você lá na frente, Ele já desenhou o teu propósito, Deus já desenhou a tua promessa. É por isso que Ele te prometeu, porque ainda que você não se veja lá na frente, Ele já te vê lá, Ele já vê você ungido, Ele já vê você coroado, Ele já vê você como rei, como filho do Deus vivo, como filho do Deus Altíssimo. Ele já vê você vencendo o gigante, Ele já vê você libertando da escravidão, Ele já vê você trazendo vida onde você está inserido, Ele já vê você gerando milagre e trazendo vida onde você está. Deus já te viu lá. Para de mimimi, de vitimismo, dizendo: não, eu não posso, eu não consigo, ninguém me vê, ninguém me acha, ninguém me encontra, eu não posso nada. Deus está olhando para você, não vai ficar de braços cruzados. Deus quer usar você na tua fidelidade, na tua simplicidade, sem destaque de repente. Mas hoje Deus vai nos tirar do anonimato. Deus vai fazer a palavra dele correr os quatro cantos da terra através da minha vida e da tua vida. Deus quer usar a minha vida, a tua vida, e parar o relógio em nome de Jesus. Agora que eu vi que está vermelho. Quando a fidelidade nos encontra, quando essa fidelidade se encontra com a oportunidade certa, o extraordinário de Deus acontece. Quando essa fidelidade se encontra com a oportunidade certa, o extraordinário de Deus acontece na minha vida e na tua vida. É por isso que nós precisamos manter-nos fiéis. Nós precisamos caminhar com fidelidade. É uma mensagem lá no YouTube da Outros Mãos que fala sobre ser fiel até o fim para receber a coroa da vida. Assista isso para te dar força diária, para nós mantermos essa fidelidade. 1 Samuel 17, de 45 ao 50, eu estou finalizando.
Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Lá embaixo: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, eu te matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus, aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada, nem por lança que o Senhor concede a vitória. A batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do alforje, arremessou-a com a funda e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. A palavra de Deus diz que esse gigante caiu com o rosto em terra. Por quê? Para provar que não é pela mão do homem, não foi por espada, mas foi pela fé que Davi tinha no Deus de Israel. Porque pelo impacto da pedra, você tem que concordar comigo, que pelo impacto da pedra na testa dele, ele deveria ter caído para trás. Mas Deus mostra: olha, eu vou derrubar ele de rosto em terra, com a boca lá na terra, enterrado no chão, para dizer que eu sou fiel a você quando você é fiel a mim. Enquanto você se levanta com autoridade, com fidelidade, eu vou lutar as tuas guerras. Davi enfrenta Golias com fé, não é com força, não é com espada. Ele vence o gigante, e aquele pequeno pastor esquecido se torna um instrumento da vitória nacional para o povo de Israel. Deus vai transformar ele de esquecido em um grande guerreiro, rei de Israel, líder escolhido por Deus para viver o sobrenatural na frente de batalha. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer que você não está esquecido. Você está sendo forjado. O seu caráter está sendo forjado para viver o extraordinário de Deus. Está chegando o tempo de você lançar a tua pedra, derrubar esse gigante que se levanta, porque Deus está te vendo. As situações pequenas que nós temos vivido, que parecem ser insignificantes nas nossas vidas, elas estão nos moldando para conquistas ainda maiores, porque o Senhor é quem determina o nosso futuro, é Ele quem nos prometeu, querido. Então nessa manhã, se você chegou sem esperança, com a tua fé enfraquecida, eu quero que você escute com atenção. Deus já está te vendo, Deus está com os olhos fixados em você, e Deus conhece o teu coração. Deus está preparando algo extraordinário para você viver. É a hora de derrotar gigante, de vencer a enfermidade, é na hora da escassez ir embora, para que a fartura tenha lugar na tua casa. O Senhor, mesmo que ninguém veja, eu confio que o Deus Altíssimo está preparando a minha vitória. É isso que você precisa entender e sair daqui nessa manhã dizendo e clamando: Deus, eu não vejo nada, parece que tudo está sucumbindo, acabando, mas eu confio no Senhor e eu vou viver a minha vitória. Deus tem vitória para você nessa manhã, querido. Então não se desanime pelo que você está vendo. O que é que os teus olhos humanos, o que é que os teus olhos naturais estão vendo? Não desanime. Não desanima. Eu quero orar com você nessa manhã. Deus falou muito ao nosso coração a respeito do desânimo. Quem sabe você ouviu essa palavra, você estava dentro de você enquanto o Espírito Santo estava ministrando, dizendo: não, mas eu não consigo, eu não tenho força, eu estou desanimado. Eu vim aqui como uma alternativa para ver se Deus fala comigo. Eu quero orar com você. Coloque-se de pé no teu lugar. Quero falar para você: não desanime pelo que você está enxergando com os teus olhos naturais. Quero profetizar
vai abrir os teus olhos espirituais nesse momento, e você vai começar a enxergar as coisas como Deus enxerga a teu respeito. Você não vai mais ver as coisas como você está acostumado a enxergar. Você não vai mais ver as coisas como se elas fossem te parar de derrubar, mas você vai começar a enxergar como Deus te enxergou, como Deus te olhou. Deus viu que ninguém pode ver. Quando Deus vê, Ele faz o que ninguém pode impedir. A história de Davi nos lembra que Deus transforma o ordinário em extraordinário. E a sua história ainda não acabou aqui, meu querido. O momento da vitória que Deus preparou para você está chegando. Esse é o tempo da tua vitória. Você que chegou aqui, quem sabe desanimado, eu quero convidar você a colocar a mão no teu coração. E eu quero pedir para que você comece a falar com o Senhor agora. E seja sincero, como nós cantamos aqui, a beleza revelada do Pai. Qual é a beleza que você ainda não conseguiu ver, porque a tua vida está tomada pela visão natural, pelos olhos naturais? O que é que você não consegue enxergar em Deus, porque os teus olhos estão fixados na tempestade e não no Senhor? Deixa eu falar para você que nessa manhã Deus está no teu barco, Jesus está dentro do teu barco, e o teu barco não vai afundar. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, com os meus irmãos nessa manhã, Deus. Quero apresentar, Senhor, cada vida que está aqui, Senhor, e está falando com o Senhor nessa manhã. Eu sei, Deus, que eles estão colocando diante do Senhor aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser alterado, Deus, para que a vida de Deus possa fazer sentido no coração deles, na vida deles. Então nessa manhã eu quero orar, Deus, para que todo o desânimo, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que toda mágoa, que toda tristeza, que todo ódio, que toda raiva caia por terra em nome de Jesus. Que os olhos naturais sejam fechados, mas que os espirituais sejam abertos, e que nós possamos enxergar além da tempestade, além do gigante, além da escassez, além da enfermidade, além da escravidão, mas com os olhos espirituais nessa manhã nós possamos enxergar a libertação, a fartura, a cura em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, por cada um que está aqui nessa manhã e está falando com o Senhor, para que o Senhor conceda o desejo do coração de cada um deles. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar, Pai, pedindo, Deus, para que as correntes, os ferrolhos de ferro, as algemas, Senhor, sejam derrubadas e desfeitas em nome de Jesus, e que nós possamos caminhar segundo o propósito e a promessa de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Que nós possamos enxergar com os olhos de Deus, que nós possamos nos mover segundo as atitudes dos céus em nosso favor, a nosso respeito, que as nossas ações, as nossas atitudes possam revelar o caráter de Cristo em nós, e que nós possamos sair daqui nessa manhã mais parecidos com o Senhor, que nós possamos sair daqui nessa manhã mais parecidos com Deus, que nós possamos sair daqui impactando o nosso ambiente, transformando a atmosfera dos lugares aonde o Senhor tem nos colocado, que nós possamos sair daqui entendendo que nós estamos sendo treinados, forjados nas nossas situações diárias, ainda que pareçam pequenas e insignificantes. O Senhor está nos treinando para uma vitória ainda maior, para viver o extraordinário. Então nos faça entender, Deus, que o Senhor está usando situações do dia a dia para nos fortalecer, Senhor, e nos impeça de murmurar, de reclamar, de ficar vendo, Senhor, coisas que não existem, porque nós olhamos com olhos naturais. Então, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos nos aproximar do Senhor nessa manhã, e que a esperança da glória, a esperança que Jesus conquistou naquela cruz, da volta de Jesus Cristo, nos faça caminhar em fidelidade todos os dias, para que nós possamos viver o extraordinário e a vitória de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia!